de Frederic Marryat, Os Espíritos das Montanhas Hartz. Suponho que você já tenha ouvido falar das Montanhas Hartz. Ficam numa região selvagem e contam-se muitas coisas estranhas de lá. Mas, por mais estranhas que sejam, tenho boas razões para crer que sejam verdadeiras. Acredito plenamente em nossa ligação com o além, pois tenho evidências de que somos cercados, movidos e trabalhados por seres diferentes de nós por natureza. Como você vai ver quando lhe contar o que ocorreu com minha própria família. Porque essas criaturas malignas das quais vou falar têm permissão para interferir conosco e castigar, posso dizer, mortais comparativamente inofensivos como nós. Está além da minha compreensão, mas que podem fazer isso é absolutamente certo. Se o grande príncipe de todo o mal realiza seu trabalho nefasto, por que não o fariam os espíritos menores da mesma natureza? O que interessa se somos tentados ou sofremos pela inimizade de outros mortais, ou se somos perseguidos por seres mais poderosos e maléficos? Sabemos que precisamos trabalhar por nossa salvação e que seremos julgados de acordo com nossas forças. Se existem espíritos que se comprazem em oprimir o ser humano, com certeza há também outros que se satisfazem ajudando-os. Então, se temos de lutar somente com as nossas paixões, ou se, além delas, precisamos enfrentar a influência de inimigos invisíveis, de qualquer forma contamos com as mesmas probabilidades a nosso favor, pois os bons são mais fortes que os maus. Em ambos os casos, estamos no terreno da vantagem, pois no primeiro caso lutamos por uma boa causa e, no segundo, contamos com o auxílio dos céus. E agora a minha história. Meu pai não era nativo nem residente nas Montanhas Hartz. Era servo de um barão húngaro de grandes posses na Transilvânia. Apesar de sua condição servil, não era propriamente um homem pobre ou inculto. De fato, tinha dinheiro e sua inteligência e credibilidade eram tais que foi promovido a administrador por seu amo. Porém, quem nasceu para servo continuará sempre a sê-lo, ainda que se torne um homem rico. Meu pai foi casado por 5 anos e, desse casamento, teve 3 filhos, César, meu irmão mais velho, eu, Hermann, e uma menina chamada Marcela. Minha mãe era uma mulher muito bela, infelizmente mais bela do que virtuosa. Um dia foi vista pelo proprietário da terra em que vivíamos, que mandou meu pai para longe, a serviço. Durante sua ausência, minha mãe, seduzida pelas atenções do barão, entregou-se aos desejos dele. Acontece que meu pai retornou antes do esperado e descobriu a traição. A evidência da vergonha de minha mãe era incontestável. Embora transtornado, meu pai aguardou a oportunidade de um encontro dos dois e matou sua esposa e o barão. Consciente de que, na condição de servo, nem mesmo a desonra recebida poderia justificar sua conduta, rapidamente juntou todo o dinheiro que podia e, como estávamos em pleno inverno, amarrou o trenó a seus cavalos, pegou seus filhos e fugiu no meio da noite, antes que o trágico fato se tornasse conhecido de mais alguém. Certo de que seria perseguido e não teria chance de se esconder caso permanecesse em sua terra natal, onde estava à mercê das autoridades, continuou sua fuga até chegar à Alemanha e se refugiar nas brenhas isoladas das Montanhas Hartz. É claro, tudo isso que digo agora só fiquei sabendo mais tarde. Minhas mais antigas lembranças estão ligadas a uma cabana rústica, mais confortável, na qual eu vivia com meu pai, meu irmão e minha irmã.
Ela ficava nos confins de uma dessas vastas florestas que cobrem o norte da Alemanha. Ao seu redor havia alguns acres de terra que meu pai cultivava nos meses de verão, obtendo uma colheita escassa, mas suficiente para nosso sustento. Durante o inverno, ficávamos dentro de casa a maior parte do tempo, pois meu pai ia caçar e nos deixava sozinhos. Havia muitos lobos à solta nessa estação do ano. Meu pai comprara a cabana e a terra onde ela ficava de um lenhador que ganhava a vida fazendo carvão, usado para fundir o minério das minas nas proximidades. Nossa casa ficava cerca de 20 quilômetros distante de qualquer outra habitação, num local de difícil acesso. Consigo enxergar agora a paisagem tal qual era. Os altos pinheiros que cresciam nas montanhas acima de nós, a grande extensão da floresta abaixo delas, cujas copas das árvores olhávamos de nossa cabana, assim como as colinas abaixo, que desciam em direção ao vale distante. No verão, a perspectiva era linda, mas durante o inverno, sempre muito rigoroso, não se podia imaginar um lugar mais desolado. Eu disse que, no inverno, meu pai se ocupava com a caça. Todo dia nos deixava e, com frequência, trancava a porta para não deixarmos a cabana. Não tinha ninguém para ajudá-lo ou tomar conta de nós. Na verdade, não era fácil encontrar uma criada que quisesse morar naquela solidão, mas, ainda que encontrasse, meu pai não havia de querê-la, pois tomara aversão ao sexo feminino, como comprovava a diferença de comportamento em relação a nós, seus 2 meninos, e a nossa pobre irmã, Marcela. Você pode imaginar que éramos tratados com negligência. De fato, sofríamos um bocado, pois meu pai, com medo de um acidente, não nos deixava nenhum combustível quando saía, de modo que só nos restava tremer enrolados em peles de urso, fazendo o possível para nos mantermos aquecidos até a noite, quando ele retornava e acendia um belo fogo na lareira. Que meu pai tenha escolhido esse tipo de vida sem descanso pode parecer estranho, mas o fato é que ele não conseguia ficar quieto, seja pelo remorso dos crimes cometidos, seja pela consequente piora de sua situação, talvez mesmo pelas duas coisas. Ele só ficava alegre quando estava em atividade. Crianças, contudo, quando deixadas assim, tornam-se mais contemplativas do que é comum à sua idade. Foi o que aconteceu conosco e, durante os breves dias do inverno, sentávamos calados e aguardávamos o tempo em que a neve ia derreter, as folhas nascerem nas árvores, os pássaros cantarem e nós sermos novamente postos em liberdade. Era esse nosso particular e selvagem modo de vida. Até o meu irmão César ter 11, eu 9 e minha irmã 7 anos de idade, quando ocorreram os fatos que constituem a extraordinária narrativa que estou a ponto de expor. Uma noite, meu pai voltou para casa mais tarde do que de costume. Como o tempo estivesse péssimo e houvesse uma grossa camada de neve acima do solo, ele estava morrendo de frio e de muito mau humor. Quando nós 3, meninos, tentávamos acender o fogo, meu pai catou a pobre Marcela pelo braço e a empurrou para o lado. A menina caiu e machucou a boca, que começou a sangrar. Meu irmão foi ajudá-la a se levantar. Acostumada aos maus tratos, ela não ousava chorar, mas olhou para nós muito triste, de um jeito que cortava o coração. Indiferente a isso, meu pai colocou o seu banquinho junto à lareira, resmungou alguma coisa sobre mulheres e passou a se ocupar do fogo, que meu irmão e eu deixamos de lado, quando nossa irmã foi agredida. Logo, um fogo alto ardia na lareira, mas nós não fomos sentar ao pé dele. Marcela, ainda sangrando, recolheu-se num canto. Meu irmão e eu fomos nos sentar junto dela.
enquanto meu pai se esquentava, sombrio e sozinho. Assim ficamos todos por cerca de meia hora, quando o uivo de um lobo perto da janela da cabana chegou a nossos ouvidos. Meu pai levantou-se e pegou sua arma. O uivo se repetiu e ele, conferindo a munição, deixou a cabana, fechando a porta atrás de si. Ficamos aguardando, ansiosos e com os ouvidos atentos, pois acreditávamos que, se conseguisse caçar o lobo, o pai voltaria para casa de melhor humor. Embora fosse duro com todos nós e especialmente com Marcela, mesmo assim o amávamos e gostávamos de vê-lo animado e alegre. Aqui devo observar que talvez nunca tenham existido 3 irmãos tão unidos como nós. Ao contrário das outras crianças, não discutíamos nem brigávamos. Se por acaso alguma desavença ocorria entre mim e meu irmão, a pequena Marcela se interpunha entre nós e nos reconciliava, colocando-nos em paz. Marcela era uma criança amorosa e adorável. Posso me lembrar de suas belas feições ainda hoje. Ah, pobre Marcela! Esperamos algum tempo, mas não ouvimos o som de nenhum tiro. Então, meu irmão disse: nosso pai está perseguindo o lobo e não voltará tão cedo. Marcela, vamos limpar o sangue de sua boca. Depois vamos voltar para perto da lareira para nos aquecer. Assim fizemos e lá permanecemos até quase meia-noite. A cada minuto, à medida que ficava mais tarde, nos perguntávamos por que nosso pai não retornava. Não sabíamos se ele havia se metido em apuros, apenas acreditávamos que continuava a perseguir o lobo. Vou sair e olhar se o pai está vindo, disse César, a certa altura, caminhando para a porta. Cuidado, advertiu Marcela. Deve haver muitos lobos por aí e não temos como nos defender. Meu irmão entreabriu a porta com muito cuidado, deixando apenas uma frestinha, por onde a espiou. Não vejo nada, declarou. Depois de um tempo, ele juntou-se de novo a nós, ao lado da lareira. Estou com fome, falei, pois meu pai costumeiramente cozinhava a janta ao chegar em casa e, na sua ausência, só nos restavam as sobras do dia anterior. Quando o papai voltar para casa, depois da caçada, sugeriu Marcela, vai ficar satisfeito se encontrar um jantar pronto. Vamos fazer a comida. César subiu no banquinho e alcançou um pedaço de carne de veado num armário que servia de despensa. Cortamos a quantidade necessária e começamos a prepará-la, como fazíamos às vezes sob a supervisão de nosso pai. Estávamos ocupados pondo a mesa, quando ouvimos um som de uma corneta. Alguns minutos depois, meu pai entrou, trazendo consigo uma moça e um homem grande e sombrio, com roupas de caçador. Talvez eu deva narrar agora o que só vim saber muitos anos depois. Quando saiu de nossa cabana, meu pai deparou com um lobo branco a cerca de uns 50 metros dele. Tão logo viu o homem, o animal recuou lentamente, rosnando e grunhindo. Meu pai o seguiu. O bicho não corria, mas se mantinha sempre a uma distância segura, de modo que meu pai não quis atirar até ter certeza de que a bala poderia atingir o alvo. Assim, os dois prosseguiram. O lobo agora aumentando a distância entre os dois e, então, parando e rosnando com desprezo para o homem, e depois fugindo de novo, com a aproximação de seu perseguidor. Ansioso para acertar um tiro no animal, pois o lobo branco é muito raro, meu pai continuou a perseguição por muitas horas, durante as quais os dois subiram interruptamente a montanha. Há certos lugares naquelas montanhas que se diz ser habitados por espíritos do mal, bem conhecidos dos caçadores da região, que procuram evitá-los. Um desses lugares, uma ampla clareira no alto da floresta de pinheiros, fora indicado como um dos mais perigosos nesse sentido. Mas,
Seja porque meu pai não acreditasse nesse tipo de coisas, seja porque em seu afã de perseguir a caça não se preocupasse com isso, não sei. O certo é que foi conduzido pelo lobo a essa clareira, onde o animal pareceu diminuir sua velocidade. O homem aproximou-se, viu que se tratava de uma fêmea, fez pontaria e ia atirar quando a loba simplesmente desapareceu. Meu pai pensou que a neve do chão havia camuflado e abaixou a arma à procura da fera, mas ela tinha sumido. Como poderia ter escapado sem que ele a visse? Estava além de toda compreensão. Frustrado com o fracasso, estava retornando sob seus passos, quando ouviu o som de uma corneta. O espanto com aquele som, àquela hora, num lugar deserto como aquele, levou-o a deixar de lado sua frustração e continuar na clareira. Num minuto, a corneta soou pela segunda vez e mais perto agora. Meu pai ficou quieto e escutou um terceiro toque. Poucos minutos depois, viu um homem a cavalo com uma dama na garupa. Os dois entraram na clareira e cavalgaram em sua direção. A princípio, vieram-lhe à mente as estranhas histórias que ouvira sobre seres sobrenaturais que existiam nessas montanhas. Quando os dois se aproximaram, convenceu-se que se tratava de seres humanos como ele. O homem que guiava o cavalo o abordou. Que horário tardio para uma caçada, meu amigo! Mas assim devo dizer que isso é muito bom para nós? Viemos de longe e temos boas razões para temer por nossa vida, pois há gente atrás de nós. Estas montanhas nos ajudaram a despistar os perseguidores, mas não encontramos um abrigo onde pudéssemos descansar, nos alimentar e nos aquecer. Estamos a ponto de perecer de fome e frio. Minha filha, aqui na garupa, está mais morta que viva. Você pode nos ajudar nesse momento de dificuldade? Minha cabana está a poucas milhas daqui, respondeu meu pai. Tenho pouco a lhes oferecer, além de abrigo contra o frio, mas o pouco que tenho está à sua disposição. Posso perguntar de onde vocês vêm? Claro, amigo, não é segredo. Nós fugimos da Transilvânia, onde a vida e a honra de minha filha estavam em risco. Essa informação foi suficiente para aumentar o interesse de meu pai. Lembrou-se da própria fuga, da desonra de sua esposa e da tragédia que se abateu sobre nós. Imediatamente se dispôs a ajudá-los em tudo que estivesse ao seu alcance. Então, não há tempo a perder, meu amigo, disse o cavalheiro, que estava vestido como um caçador. Minha filha está congelando e não vai resistir muito nesse frio. Siga-me, disse meu pai, tomando o caminho de casa. Eu estava perseguindo um lobo que havia se aproximado muito da janela de minha cabana, senão não estaria aqui essa hora. Essa criatura passou por nós quando estávamos saindo da floresta, contou a moça com uma voz encantadora. Eu quase o matei, replicou meu pai, mas fico feliz por ele ter me trazido até vocês. Em cerca de 1h30, os três chegaram à nossa casa, como eu disse antes. Parece que chegamos em boa hora, disse o cavalheiro, sentindo o cheiro de carne assada quando se aproximou do fogo e viu o que meus irmãos e eu estávamos fazendo. Você tem um trio de pequenos cozinheiros aqui, senhor. Que bom que não teremos de esperar, exclamou meu pai. Venha, senhorita, sente aqui perto do fogo. Você precisa se aquecer depois dessa terrível cavalgada. Onde posso deixar o meu cavalo, senhor? Perguntou o caçador. Deixe que eu cuido dele, prontificou-se meu pai, saindo. Devo agora descrever mais detalhadamente a mulher. Era jovem, de aproximadamente 20 anos. Usava roupas de viagem, guarnecida de pele branca e um chapéu de arminho. Tinha belos traços, ao menos assim me pareceu, bem como também ao meu pai. Seu cabelo era liso, macio e brilhante.
claro como um espelho. Sua boca, embora um pouco grande, exibia os mais alvos dentes que eu vi na minha vida, mas havia algo em seus olhos, por mais plácidos que fossem, que deixou meus irmãos e eu assustados. Eram inquietos e furtivos. Não sei dizer porquê, mas me pareceu que havia crueldade naquele olhar, e quando a moça nos convidou para chegar perto dela, nós o fizemos com temor, tremendo. Mesmo assim, era bela, muito bela. Falou gentilmente com meu irmão e comigo, dando tapinhas em nossas cabeças e acariciando nossas faces. Mas Marcela não conseguiu se aproximar dela. Ao contrário, saiu de perto e foi para a cama, dispensando o jantar. Tendo colocado o cavalo no barracão ao lado da cabana, meu pai voltou para dentro e a mesa foi posta. Nossos visitantes, dizendo-se indispostos, acabaram não tocando na refeição. Quando o jantar terminou, meu pai ofereceu sua cama à moça, dizendo que dormiria sentado junto do fogo, assim como o pai dela. Depois de alguma hesitação, ela concordou com o arranjo. Meu irmão e eu nos juntamos a Marcela, na cama onde nós três costumávamos dormir, mas não conseguimos dormir. Havia algo de tão estranho, não somente em receber pessoas desconhecidas, mas em vê-las dormindo em nossa casa, que nos deixou ressabiados. A pequena Marcela, embora calada, tremeu durante toda a noite e, várias vezes, levantava a cabeça para espiar o que se passava. Enquanto isso, meu pai pegou uma garrafa de vodka, que ele raramente abria, e ofereceu um gole ao caçador. Os dois ficaram bebendo e conversando ao pé da lareira. Nossos ouvidos estavam atentos ao menor murmúrio que fosse, de tal modo estava excitada nossa curiosidade. Vocês vieram da Transilvânia? Quis saber meu pai, mais uma vez. Isso mesmo, respondeu o caçador. Eu era servo na nobre casa. Meu amo assediou minha filha e queria forçá-la a ceder a seus desejos, de modo que eu acabei com ele, com o meu facão de caça. Somos ambos húngaros, irmãos no infortúnio, revelou meu pai, segurando sua mão e apertando-a calorosamente. Verdade? Então você também é da Transilvânia? Sim, e eu também fugi para não morrer. Mas a minha é uma história ainda mais triste. Qual é o seu nome? Perguntou o cavalheiro. Krantz. Que? Krantz, da casa do barão de... Ouvi falar de você. Não é repisar sua dor recontando-a para mim. Como é bom tê-lo encontrado. Que sorte, meu caro. E posso dizer, meu querido parente, sou Wilfred de Bernsdorf, seu primo em segundo grau, contou o caçador, levantando e abraçando meu pai. Os dois encheram suas canecas de chifre e beberam a saúde um do outro, à moda húngara. Passaram a conversar em voz mais baixa daí para frente. Tudo o que conseguimos ouvir foi que nosso novo primo e sua filha ficariam em nossa cabana por enquanto. Cerca de 1 hora mais tarde, os dois dormiam em suas cadeiras, embriagados. Marcela, querida, você escutou? Perguntou meu irmão, baixinho. Escutei, ela respondeu num sussurro. Ouvi tudo. Ah, meu Deus, eu não consigo nem olhar para aquela mulher, ela me dá calafrios. Meu irmão não disse mais nada e pouco tempo depois nós três estávamos dormindo também. Quando acordamos no dia seguinte, vimos que a filha do caçador havia se levantado antes de nós. Ela me pareceu mais bela do que nunca ao se aproximar da pequena Marcela e acariciá-la. A menina, contudo, desatou a chorar e a soluçar, como se estivesse apavorada. Para não prolongar demais a história, basta dizer que o caçador e sua filha se acomodaram em nossa cabana. Meu pai e ele saíam para caçar todos os dias, deixando a moça Cristina tomando conta de nós.
Ela cuidava dos afazeres de casa, era muito gentil conosco e, aos poucos, até a desconfiança e o temor de Marcela desapareceram. Ao mesmo tempo, uma grande mudança ocorreu em meu pai. Aparentemente, ele superou a aversão às mulheres e se mostrava sempre atencioso com Cristina. Muitas vezes, quando o pai dela e nós estávamos na cama, os dois se sentavam juntos e conversavam baixinho ao pé da lareira. Os hóspedes estavam cerca de 3 semanas conosco, quando meu pai pediu a mão de Cristina em casamento, obtendo o consentimento tanto dela quanto o de Wilfred. A seguir, houve entre os dois homens uma conversa que, tanto quanto possa me lembrar, transcorreu assim. Você fica com a mão de minha filha, Sr. Krantz, e com a minha bênção. Quanto a mim, vou procurar outro lugar para morar, não importa onde. Por que você não fica aqui, Wilfred? Não. Digamos que preciso ir a outro lugar. Que isso seja o bastante. Não me faça mais perguntas. A mão de minha filha é sua. Agradeço profundamente e espero estar à altura de Cristina, mas há uma dificuldade. Eu sei o que você vai dizer. Não há um padre aqui nesse local ermo, nem nenhum representante da lei. Mesmo assim é necessário que haja uma cerimônia. Se você concordar, eu mesmo casarei vocês, à minha maneira. O que me diz? Muito bem, concordou meu pai. Então tome a mão dela. E agora jure. Eu juro, repetiu meu pai, de mãos dadas. Por todos os espíritos das montanhas Hartz. Hã? Por que não por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque não é assim que eu quero, replicou Wilfred, contrariado. Prefiro esse juramento, menos solene. É bem verdade, mas não creio que você vá mudar de ideia. Nada disso, seja como você quiser. Mas você vai me fazer jurar por algo que não acredito? E quanta gente que é cristã, só na aparência, jura por Jesus? Enfim, vai fazer o juramento que eu peço ou pego minha filha de volta? Por favor, continue, respondeu meu pai, impaciente. Juro por todos os espíritos das montanhas Hartz, por todos os seus poderes para o bem e para o mal, que aceito Cristina como minha legítima esposa. Vou protegê-la, amá-la e cuidá-la dela e jamais erguerei minha mão para lhe fazer qualquer mal. Meu pai repetiu as palavras do caçador, que prosseguiu. E se eu faltar com a minha palavra, possa a vingança dos espíritos da montanha cair sobre mim e sobre meus filhos, que eles pereçam sob o bico do abutre ou sob as garras do lobo ou de outras feras da floresta, que sua carne seja arrancada de seu corpo até os ossos ficarem limpos em meio à floresta. Tudo isso eu juro. Meu pai hesitou um pouco, enquanto repetia essas últimas palavras. Já a pequena Marcela prorrompeu em prantos enquanto ele as repetia. Essa súbita intervenção infantil incomodou os 3 adultos, particularmente meu pai, que a mandou calar a boca. Minha irmã se conteve, enfiando a cara no travesseiro. Eu, porém, permaneci de olhos abertos e pude ver quando meu pai colocou na mão da noiva um anel de brilhante que pertenceu à nossa mãe. Esse foi o segundo casamento de meu pai. Na manhã seguinte, o caçador Wilfred montou em seu cavalo e partiu. Depois do casamento, quase tudo voltou a ser como era antes, exceto que nossa madrasta deixou de ser delicada conosco. Na verdade, durante a ausência de meu pai, ela até nos batia muito, especialmente em Marcela, a quem quando olhava, seus olhos faiscavam de ódio. Uma noite, minha irmã chamou a mim e meu irmão. O que houve? Quis saber César. Ela saiu, sussurrou Marcela. Saiu? Saiu pela porta, de camisola. Eu a vi deixar a cama, olhar para o pai para ver se ele dormia e depois sair pela porta. Não conseguimos atinar
o que poderia tê-la levado a levantar da cama, sair de camisola num inverno terrível, com tanta neve lá fora. Ficamos acordados, pensando, e a cerca de meia hora depois ouvimos o rosnado de um lobo bem perto da nossa janela. É um lobo, disse César. Vai fazê-la em pedaços. Oh, não, exclamou Marcela. Em poucos instantes, porém, nossa madrasta reapareceu de camisola, como Marcela havia dito. Ela encostou a porta bem devagarinho, para não fazer barulho, foi até a pia, lavou as mãos e o rosto e depois deitou-se na cama com meu pai. Apesar de muito assustados, nós três resolvemos observá-la na noite seguinte. Assim o fizemos, não só naquela noite, mas em várias outras. Sempre àquela mesma hora, nossa madrasta levantava da cama e deixava a cabana. Então, invariavelmente, escutávamos o rosnado de um lobo abaixo da janela e a víamos retornar, lavando-se antes de voltar para a cama. Outra coisa de estranho que observamos também foi que ela, normalmente, não se sentava conosco para as refeições e, quando o fazia, quase não comia. Sempre quando preparávamos carne para o jantar, dava um jeito de pegar um pedaço cru e comê-lo. Meu irmão César era um garoto corajoso. Decidiu que não diríamos nada ao pai, até entender o que tudo isso significava. Resolveu também que iria segui-la para ver o que ela fazia. Marcela e eu tentamos dissuadi-lo, mas ele não se deixou convencer. Na noite seguinte, tão logo nossa madrasta deixou a cabana, César pulou da cama, pegou a arma de nosso pai e a seguiu. Felizmente, nosso pai, exaurido pelos trabalhos do dia, tinha um sono muito pesado. Depois de alguns instantes, escutamos um tiro, embora isso não tenha despertado o pai. A seguir, nossa madrasta entrou na cabana. Sua camisola estava toda ensanguentada. Levei a mão na boca de Marcela para impedi-la de gritar, embora eu mesmo quase não me contivesse. Cristina aproximou-se da cama de meu pai, assegurou-se de que ele dormia, foi até a lareira e remexeu as brasas acendendo um fogo. "Quem está aí?" perguntou meu pai, meio que despertado. "Durma, querido", respondeu a Cristina. "Sou eu. Acendi o fogo para aquecer a água. Não estou me sentindo muito bem." Meu pai se virou e voltou a dormir. Minha madrasta se despiu jogando no fogo a camisola que tinha usado. Nesse interim, notou que sua perna direita sangrava muito, com uma ferida de arma de fogo. Ela a envolveu em uma bandagem, vestiu-se e ficou junto do fogo até amanhecer. Morrendo de medo, minha irmã e eu espiávamos, escondidos nas cobertas. Onde estaria nosso irmão César? Como Cristina teria se ferido se não do tiro que ele disparara? Enfim, nosso pai levantou e eu me dirigi a ele. "Pai, onde está o César?" "Ora, onde ele pode estar?" disse meu pai surpreso. "Eu não dormi muito bem essa noite", disse nossa madrasta. Uma hora pareceu-me ouvir a porta se abrir furtivamente e... "Marido, o que aconteceu com a sua arma?" Meu pai olhou para cima da lareira e viu que a espingarda tinha sumido. Por um instante ficou parado, perplexo. Então, armando-se com o machado, deixou a cabana, sem dizer outra palavra. Não demorou muito. Logo voltou, trazendo em seus braços o corpo de nosso irmão, que estava completamente mutilado. Deixou-o na cama e cobriu seu rosto. Minha madrasta levantou-se e olhou para o corpo, enquanto Marcela e eu fomos para junto dela e começamos a chorar em desespero. "Voltem para a cama, crianças", disse Cristina, rispidamente. "Marido", continuou, "seu menino deve ter pegado a arma para atirar em um lobo, mas o animal foi mais ligeiro do que ele. Pobre garoto, pagou com a vida por sua coragem." Meu pai nada disse. Eu quis falar, para contar o que sabia. Mas Marcela, percebendo minha intenção, me conteve, segurando-me pelo braço, com um olhar significativo.
Meu pai, portanto, permaneceu iludido, sem saber dos estranhos hábitos de sua esposa, enquanto Marcela e eu, apesar de não compreendermos exatamente o que se passava, estávamos conscientes de que nossa madrasta, de alguma maneira, havia causado a morte de nosso irmão. Naquele mesmo dia, meu pai cavou uma cova, pôs nela o corpo de nosso irmão e cobriu-o com pedras, de modo que os lobos não conseguissem escavá-lo. Esse trágico choque foi particularmente duro para ele, que, durante muitos dias, não saiu para caçar, embora não deixasse de amaldiçoar os lobos e lhes jurar vingança. Durante esse período de luto, no entanto, as caminhadas noturnas de nossa madrasta continuaram com a mesma regularidade de antes. Afinal, chegou o dia em que meu pai, restabelecido, pegou sua arma com a intenção de ir para a floresta. Entretanto, mal saiu e voltou, muito aborrecido. Você acredita, Cristina, que os lobos, esses malditos, escavaram a sepultura de meu filho e devoraram os seus restos, deixando somente os ossos? Verdade, replicou nossa madrasta, com desfaçatez e um ar de surpresa que não me convenceu. Minha irmã me lançou um olhar, incentivando-me a dizer o que sabíamos sobre lobos. Tem um lobo rosnando em nossa janela toda noite, contei. E por que você não me chamou, rapaz? Perguntou meu pai. Acorde-me da próxima vez que eu ouvir. Cristina se virou com um olhar em chamas. Meu pai saiu novamente para cobrir com uma pilha de pedras maiores o que sobrara do corpo de meu irmão. Assim se encerrou o primeiro ato de nossa tragédia. A primavera chegou, a neve derreteu e nos foi permitido sair da cabana novamente. Mas eu não deixaria em momento algum minha irmãzinha a sós. Desde a morte de César, eu me tornara ainda mais ligado a ela. Na verdade, eu tinha medo de deixá-la sozinha com nossa madrasta, que parecia sentir um especial prazer em maltratá-la. Meu pai, agora, tratava de cultivar a terra e eu já podia ajudá-lo. Marcela vinha se sentar perto de nós, deixando Cristina sozinha na cabana. Devo observar que, à medida que a primavera avançava, diminuíram suas saídas noturnas e que nunca mais ouvimos lobos perto da janela. Um dia, enquanto meu pai e eu estávamos no campo, com Marcela a observar nosso trabalho, Cristina veio ter conosco, dizendo que ia à floresta colher umas ervas. Queria que Marcela fosse para a cabana cuidar do jantar. Minha irmã obedeceu e nossa madrasta desapareceu na floresta, tomando a direção oposta à de nossa cabana. Depois de algum tempo, escutamos gritos vindos da cabana. Marcela deve ter se queimado, falei, deixando de lado minha enxada. Meu pai também largou a dele e nós dois corremos para a cabana. Antes que chegássemos à porta, vimos em sua soleira um enorme lobo branco, que fugiu imediatamente. Entramos na cabana e nos deparamos com uma cena terrível. Marcela com o corpo todo dilacerado, em meio a uma poça de sangue. Arrasado com a tragédia, meu pai se ajoelhou aos pés da filha e começou a chorar. Marcela ainda conseguiu nos lançar um último olhar antes de fechar os olhos para sempre. Depois de velarmos o corpo por algum tempo, meu pai pegou a arma e saiu em direção à floresta. Segui-o, embora não conseguisse acompanhar seus passos, de modo que fomos nos distanciando um do outro. Logo, me vi a sós na mata, mas continuei a andar na direção que julgava meu pai ter ido. De repente, ouvi o uivo de um lobo e, a seguir, um som de tiros. Caminhei na direção de onde o barulho viera, deparando-me com uma cena assustadora. Meu pai, no chão, estava engalfinhado com um enorme lobo branco. A fera se esforçava para morder-lhe a garganta e matá-lo. Meu pai, porém, tinha na mão o seu facão de caça e se defendia como podia. Paralisado de terror, fiquei plantado onde estava, tentando entender o desenrolar da luta. O lobo continuava sempre em cima de meu pai, que, num lance de sorte,
lhe desferiu um golpe tão forte que decepou sua pata dianteira. O lobo, urrando de dor, deu um salto para trás e afastou-se ligeiro, desaparecendo na floresta. Quanto a mim, recuperando o autodomínio, corri em auxílio de meu pai, que se levantava exclamando: "Bicho do demônio, não há de ir muito longe sem isso aqui." Meu pai sacudia no ar, em triunfo, a pata da fera, que depois guardou um alforje que trazia a tiracolo. Lado a lado, caminhamos de volta para casa, enquanto ele me narrava em detalhes sua aventura. Surpreendido pelo animal, que o atacara por trás, meu pai dera 2 tiros a esmo e rolou com o bicho no solo, até conseguir apanhar o facão, que lhe permitiu inverter o desfecho do combate. Nunca me senti tão próximo dele como nesse momento. Ao chegarmos em casa, meu pai deixou seu alforje sobre a mesa, dependurou a espingarda no gancho acima da lareira, pegou a garrafa de vodka e sentou-se para tomar um trago. Não se demorou nisso. Contudo, pois era necessário tratar do sepultamento de Marcela. Ajudei-o a cavar uma cova ao lado do túmulo de César, onde depositamos cuidadosamente o corpo da menina, cobrindo-o com pedras grandes, para evitar que os lobos o violassem. De volta para a cabana, meu pai deu-se conta da ausência de Cristina e teria saído para procurá-la, se naquele momento eu não tivesse aberto o alforje de caça sobre a mesa onde tinha ficado a pata do lobo que ele cortara. Em vez da pata, deparei com uma mão de mulher, em cujo dedo médio cintilava o anel de brilhante que pertenceu à minha mãe. Nenhum de nós precisou dizer uma palavra. Tanto meu pai quanto eu compreendemos imediatamente a verdade, quem ou o que era de fato a mulher com quem ele havia se casado. Naquela noite, os lobos pareciam ter cercado nossa cabana, rosnando e uivando o tempo todo. Entre os uivos, ouvia-se de vez em quando a voz de Cristina a chamar o nome do marido. Meu pai, de arma na mão, não ousava dar-lhe uma resposta. "Vamos ficar quietos aqui", ele me disse. "Se esses bichos tentarem invadir a cabana, vão levar chumbo. Não tenha medo, meu filho, que eu já arranquei a pata de um e posso dar conta de outros mais." Felizmente, não foi necessário que meu pai cumprisse a ameaça. A noite passou e, com o raiar do dia, os lobos, ou fossem o que fossem, foram embora. Mas a história não tinha terminado, pois logo mais escutamos alguém bater à porta. Era o Wilfred. Minha filha, homem, onde está minha filha?" "Onde os malditos devem estar", respondeu meu pai. "Ardendo no inferno, e suma daqui se não quiser ir se encontrar com ela." Riu-se o caçador. "Que mal você pode fazer ao espírito das montanhas Hartz? Pobre mortal, se casou com um lobisomem." "Fora, demônio! Eu desprezo você e seu poder maligno." "Mas ainda assim você irá senti-lo. Não se lembra de seu juramento? Seu juramento solene, não levantar a mão contra minha filha?" "Pouco me importa um juramento feito a espíritos do mal." "Mas você jurou e agora quebrou seu juramento. Então vai sofrer a vingança dos espíritos do mal. Seus filhos hão de morrer no pico dos abutres ou nas garras dos lobos." "Fora, demônio!" "Que sua carne seja arrancada de seu corpo até os ossos ficarem limpos em meio à floresta." Meu pai pegou o machado, abriu a porta e, furioso, investiu contra o caçador. Tudo isso, eu juro, este continuava a repetir as palavras do juramento satânico. De nada adiantou atacá-lo. O machado atravessou a pessoa do caçador sem lhe fazer mal. Em vez disso, meu pai perdeu o equilíbrio e caiu no chão. "Mortal!" disse Wilfred, de pé sobre o corpo de meu pai. "Meu poder se estende somente àqueles que cometem crimes. Você é culpado de um duplo assassinato e há de pagar por ter quebrado seu juramento. 2 de seus filhos já se foram,
Quanto ao outro, o tempo dirá. O castigo que eu destino a você é apenas um, que você viva consumido por suas lembranças. Com essas palavras, o espírito desapareceu. Meu pai se levantou, me abraçou e começou a rezar. Na manhã seguinte, abandonamos nossa cabana para sempre. Deixamos a Alemanha e fugimos para a Holanda. Meu pai tinha algum dinheiro consigo e conseguiu começar uma nova vida que, entretanto, não demorou a terminar. Logo ele morreu, consumido por suas terríveis lembranças. Eu vim para este orfanato, onde vivo atormentado, sem saber quando deverei pagar pelo juramento de meu pai. Tenho apenas uma certeza: mais cedo ou mais tarde a maldição das montanhas Hartz irão recair sobre mim.